A trajetória de Bartolomeu, capítulo 1. O encontro com Jesus. Bartolomeu, natural de Caná da Galileia, era um homem de caráter íntegro e sincero. Ele é identificado no Evangelho de João como Natanael, e sua primeira menção ocorre quando Filipe, um dos seguidores de Jesus, o encontra e lhe diz: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." Inicialmente cético, Bartolomeu questiona: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Filipe responde: "Vem e vê." Quando Bartolomeu encontra Jesus, ele é imediatamente tocado pela profundidade do olhar e pelas palavras de Cristo. Jesus o saúda dizendo: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Surpreso, Bartolomeu pergunta: "De onde me conheces?" Jesus responde: "Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira." Impressionado pela onisciência de Jesus, Bartolomeu declara: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." A partir desse momento, ele se torna um seguidor dedicado de Jesus, acompanhando-o em seu ministério e testemunhando seus milagres e ensinamentos. Capítulo 2. O ministério ao lado de Jesus. Bartolomeu, como um dos 12 apóstolos, esteve presente em muitos dos momentos mais significativos da vida de Jesus. Ele foi testemunha dos milagres, como a transformação da água em vinho nas bodas de Caná e a multiplicação dos pães e peixes. Ele também ouviu as poderosas parábolas e os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus. Bartolomeu, junto com os outros apóstolos, foi enviado em missões para pregar o Evangelho, curar os doentes e expulsar demônios. Jesus os instruiu a não levar nada consigo, confiando na provisão divina e na hospitalidade das pessoas. Esses anos de caminhada com Jesus foram de grande crescimento espiritual e preparação para a missão que os aguardava. Capítulo 3. A grande comissão e a dispersão dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Bartolomeu foi um dos discípulos que testemunhou as aparições de Cristo e a ascensão ao céu. Jesus deu aos apóstolos a grande comissão, instruindo-os a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele havia ordenado. Bartolomeu, cheio do Espírito Santo, dedicou-se a cumprir essa missão. Ele viajou extensivamente para pregar o Evangelho, levando a mensagem de Jesus a lugares distantes. De acordo com tradições antigas, Bartolomeu pregou na Índia, Mesopotâmia, Pártia e Armênia. Seu zelo missionário e sua fé inabalável foram características marcantes de seu ministério. Capítulo 4. A missão na Índia. Uma das tradições mais notáveis é que Bartolomeu viajou para a Índia, onde encontrou comunidades que ainda não haviam ouvido falar de Cristo. Ele pregou o Evangelho com fervor e realizou muitos milagres, curando os doentes e libertando os oprimidos. Seu trabalho missionário na Índia foi fundamental para a propagação do cristianismo naquela região. Bartolomeu também traduziu o Evangelho de Mateus para a língua local, tornando as Escrituras acessíveis para os habitantes da Índia. Seu compromisso com a tradução e a educação foi crucial para o estabelecimento de uma comunidade cristã sólida. Capítulo 5. O martírio de Bartolomeu. De acordo com a tradição, Bartolomeu encontrou forte oposição em suas missões, especialmente na Armênia. Ele foi preso por sua fé e pelas conversões que havia realizado. O rei local, temendo a crescente influência de Bartolomeu, ordenou sua morte. Bartolomeu foi esfolado vivo e em seguida decapitado. Seu martírio é lembrado como um testemunho de sua fé inabalável e de seu amor por Cristo. Bartolomeu foi fiel até o fim, e sua morte inspirou muitos outros a seguir o caminho do Evangelho. Capítulo 6. O legado de Bartolomeu.
Bartolomeu deixou um legado duradouro como missionário destemido e apóstolo fiel. Sua vida e morte são lembradas como exemplos de coragem, devoção e serviço ao reino de Deus. Ele é venerado como santo em várias tradições cristãs, e suas relíquias são reverenciadas em diversas igrejas. A festa de São Bartolomeu é celebrada em 24 de agosto, e ele é o padroeiro dos açougueiros, curtidores de couro e alfaiates, em homenagem ao seu martírio. Sua história continua a inspirar cristãos em todo o mundo a viverem com fé e dedicação ao chamado de Cristo. Capítulo 7. Viagens missionárias na Ásia. Após seu ministério na Índia, Bartolomeu continuou suas viagens missionárias em outras regiões da Ásia. Ele se aventurou em lugares como Mesopotâmia, Pérsia, atual Irã e até a Frígia. Em cada local, ele pregava o Evangelho e trabalhava incansavelmente para converter pessoas ao cristianismo, enfrentando muitos desafios e perigos. Na Mesopotâmia, Bartolomeu encontrou comunidades que ainda não haviam ouvido falar de Jesus. Ele se dedicou a ensinar sobre a vida e os milagres de Cristo, realizando batismos e formando novas comunidades cristãs. Sua abordagem gentil e compassiva conquistou muitos corações, e a mensagem do Evangelho começou a se espalhar rapidamente. Capítulo 8. A jornada à Arábia Outra. Jornada significativa de Bartolomeu foi a Arábia. Em um ambiente culturalmente diversificado e muitas vezes hostil ao cristianismo, Bartolomeu pregou com coragem e sabedoria. Ele adaptou sua mensagem às tradições locais, buscando pontos de conexão entre a fé cristã e as crenças das pessoas que encontrava. Na Arábia, Bartolomeu enfrentou resistência, mas também encontrou muitos que estavam abertos ao Evangelho. Sua presença e ensinamentos trouxeram esperança e renovação espiritual para muitos. Bartolomeu demonstrou grande habilidade em navegar pelas complexidades culturais e religiosas, sempre com o objetivo de compartilhar a mensagem de amor e redenção de Cristo. Capítulo 9. As contribuições teológicas de Bartolomeu. Embora não haja escritos específicos de Bartolomeu no Novo Testamento, sua contribuição teológica é evidente através dos relatos de suas missões e dos impactos que ele teve nas comunidades cristãs. Bartolomeu foi um defensor fervoroso da divindade de Cristo e da necessidade de viver uma vida de santidade e amor. Seus ensinamentos enfatizavam a importância da fé verdadeira e da rejeição de falsos ídolos. Bartolomeu encorajava os cristãos a manterem uma vida de oração e devoção, permanecendo firmes, mesmo diante de perseguições e dificuldades. Sua influência teológica ajudou a moldar a fé e a prática das comunidades cristãs em crescimento. Capítulo 10. Milagres e lendas. Ao longo dos séculos, muitas lendas e histórias de milagres foram atribuídas a Bartolomeu. Uma história popular conta que, ao pregar em uma cidade pagã, Bartolomeu libertou uma jovem possuída por um espírito maligno, o que levou à conversão de muitos na cidade. Esse milagre destacou o poder da fé e da oração de Bartolomeu e reforçou sua reputação como um apóstolo de grande fé e poder espiritual. Outra lenda afirma que Bartolomeu deixou uma marca indelével em uma rocha ao orar fervorosamente, e essa rocha se tornou um local de peregrinação para os cristãos locais. Essas histórias, embora possam conter elementos de exagero, refletem a profunda influência espiritual de Bartolomeu e seu impacto duradouro nas comunidades cristãs. Capítulo 11. O testemunho final. Bartolomeu enfrentou seu martírio com coragem e fé inabalável. Sua disposição de sofrer e morrer por sua fé inspirou muitos cristãos a perseverarem em suas próprias provações. Seu testemunho final foi um poderoso lembrete da força e do compromisso necessários para seguir a Cristo em todas as circunstâncias.
Através dos séculos, Bartolomeu tem sido lembrado como um modelo de fidelidade e dedicação. Sua vida e martírio são celebrados em igrejas ao redor do mundo e sua história continua a inspirar cristãos a viverem de acordo com os princípios do Evangelho. Capítulo 12. O legado de Bartolomeu. Hoje, Bartolomeu é venerado em muitas tradições cristãs como santo e mártir. Igrejas e catedrais foram dedicadas em sua honra, e sua festa é celebrada com grande reverência. Sua vida e ministério são lembrados como exemplos de coragem, fé e dedicação ao chamado de Cristo. As relíquias de São Bartolomeu são reverenciadas em várias igrejas, incluindo a Basílica de São Bartolomeu, na ilha Tiberina, em Roma. Sua influência continua a ser sentida através dos séculos, e sua história é uma fonte de inspiração para todos os que buscam seguir a Cristo com devoção e amor. Capítulo 13. O impacto pós-morte. Após o martírio de Bartolomeu, sua influência continuou a se espalhar pelas comunidades cristãs. Seus seguidores mantiveram viva a sua memória, transmitindo histórias de sua vida e seu ministério de geração em geração. A devoção a Bartolomeu ajudou a fortalecer a fé em muitos cristãos que enfrentavam perseguições e dificuldades, inspirando-os a permanecerem firmes em sua crença. Capítulo 14. Relíquias e peregrinações. As relíquias de São Bartolomeu foram reverenciadas em várias partes do mundo cristão. De acordo com a tradição, suas relíquias foram inicialmente transferidas para a ilha de Lipari, na Itália, e depois levadas para Benevento. Finalmente, foram transferidas para Roma, onde estão hoje na Basílica de São Bartolomeu, na ilha Tiberina. A veneração das relíquias de Bartolomeu atraiu muitos peregrinos ao longo dos séculos. A Basílica de São Bartolomeu se tornou um importante local de peregrinação, onde os fiéis buscavam intercessão e cura. A devoção ao santo continuou a crescer, e ele foi considerado um poderoso intercessor em tempos de necessidade. Capítulo 15. Bartolomeu na arte. Sacra Bartolomeu é frequentemente retratado na arte sacra, tanto em pinturas quanto em esculturas. Ele é muitas vezes mostrado segurando sua própria pele, uma referência ao seu martírio, e um livro ou um rolo, simbolizando seu papel como um dos apóstolos e portadores do Evangelho. Uma das representações mais famosas de Bartolomeu é a escultura no teto da Capela Sistina, feita por Michelangelo. A figura de Bartolomeu segura sua pele esfolada, simbolizando sua morte corajosa por sua fé. Essa imagem poderosa lembra os fiéis do sacrifício e da devoção de Bartolomeu. Capítulo 16. Milagres e devoção. Popular. Muitas histórias de milagres atribuídos à intercessão de São Bartolomeu surgiram ao longo dos séculos. Esses milagres incluem curas de doenças graves, proteção em tempos de perigo e auxílio em dificuldades pessoais. As histórias de milagres reforçaram a fé dos devotos e aumentaram a popularidade de Bartolomeu como um santo poderoso e misericordioso. A devoção popular a Bartolomeu é evidente em muitas culturas ao redor do mundo. Ele é o padroeiro dos açougueiros, curtidores de couro e alfaiates, em homenagem ao seu martírio. Muitas igrejas e capelas são dedicadas a ele, e sua festa, celebrada em 24 de agosto, é observada com grande reverência e alegria. Capítulo 17. Bartolomeu na teologia. Cristã, os escritos e ensinamentos de Bartolomeu, embora não diretamente preservados, influenciaram a teologia cristã através das tradições e das histórias transmitidas por seus seguidores. Sua ênfase na divindade de Cristo e na necessidade de uma fé pura e sincera continua a ser uma parte essencial da teologia cristã. Os teólogos ao longo dos séculos referiram-se a Bartolomeu como um exemplo de verdadeira devoção e coragem.
Sua vida é frequentemente citada em sermões e escritos teológicos como um modelo de como viver a fé cristã com integridade e paixão. Capítulo 18. Bartolomeu. Hoje, São Bartolomeu continua a ser uma figura inspiradora para os cristãos ao redor do mundo. Sua história de fé, coragem e sacrifício ressoa profundamente em muitas pessoas, e sua devoção é evidenciada nas inúmeras igrejas, escolas e hospitais que levam seu nome. A mensagem de Bartolomeu sobre a importância de uma fé sincera e de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo continua a ser relevante. Ele é um exemplo perene de como a fé pode transformar vidas e inspirar outros a seguir o caminho de Cristo. Capítulo 19. Bartolomeu na cultura. Popular, Bartolomeu também encontrou um lugar significativo na cultura popular e no folclore de várias regiões. Em muitas culturas, ele é lembrado como um santo poderoso e benevolente, que intercede pelos fiéis em momentos de necessidade. Sua imagem e história são frequentemente evocadas em canções, histórias e peças teatrais. Nos países da Europa Oriental, especialmente na Armênia e na Geórgia, a devoção a São Bartolomeu é particularmente forte. Ele é considerado um dos primeiros apóstolos a trazer o cristianismo para essas regiões, e muitas igrejas foram construídas em sua honra. Festivais e celebrações são realizados anualmente para comemorar sua vida e legado, destacando seu papel crucial na disseminação da fé cristã. Capítulo 20. Bartolomeu e os iconoclastas. Durante o período iconoclasta, quando a veneração de ícones e imagens religiosas foi fortemente contestada, a figura de Bartolomeu desempenhou um papel importante. Muitos cristãos que defendiam o uso de ícones apontavam para a tradição de venerar os santos e suas relíquias como uma forma legítima de expressão da fé. Bartolomeu, conhecido por seu martírio e sua fé inabalável, tornou-se um símbolo da resistência contra os iconoclastas. A defesa da veneração de ícones ajudou a preservar a rica tradição artística e espiritual do cristianismo oriental. Capítulo 21. Bartolomeu e a teologia da missão. A vida de Bartolomeu é um testemunho poderoso da teologia da missão. Sua disposição de viajar para terras distantes, enfrentar perigos e pregar o Evangelho a todas as nações reflete o mandato missionário de Jesus. Bartolomeu é um exemplo de como a fé cristã transcende fronteiras culturais e geográficas, levando a mensagem de amor e redenção a todos os cantos da terra. A teologia da missão, inspirada pela vida de Bartolomeu, enfatiza a importância de sair de nossas zonas de conforto para compartilhar a fé. A coragem e a dedicação de Bartolomeu continuam a inspirar missionários e evangelistas modernos a seguir seu exemplo. Capítulo 22. O apóstolo da integridade. Bartolomeu é frequentemente lembrado como o apóstolo da integridade, um homem em quem não há dolo. Sua sinceridade e honestidade são qualidades que ressoam profundamente na espiritualidade cristã. Bartolomeu nos lembra da importância de viver uma vida de autenticidade, mantendo-se fiel à verdade e ao amor de Cristo. Essa ênfase na integridade também destaca a necessidade de transparência e honestidade na vida da igreja. Bartolomeu é um modelo para líderes cristãos e fiéis que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus sem comprometer seus valores. Capítulo 23. A influência de Bartolomeu nos movimentos monásticos. Os movimentos monásticos encontraram inspiração na vida de Bartolomeu. Sua dedicação à oração, sua disposição de renunciar a tudo para seguir Cristo e sua vida de serviço são qualidades que ressoaram profundamente entre os monges e monjas ao longo da história. Os mosteiros dedicados a São Bartolomeu tornaram-se centros de aprendizado e espiritualidade,
onde os religiosos buscavam seguir seu exemplo de vida devota. Bartolomeu é frequentemente invocado em orações monásticas, e sua vida é estudada como um modelo de santidade e dedicação. Capítulo 24. A perenidade do legado de Bartolomeu. Legado de Bartolomeu é perene, transcende o tempo e continua a influenciar a espiritualidade cristã em todo o mundo. Sua vida de serviço, coragem e dedicação ao Evangelho é um exemplo duradouro para todos os que buscam viver de acordo com a fé cristã. Bartolomeu nos ensina que a verdadeira fé envolve ação, compromisso e um profundo amor por Deus e pelo próximo. Sua história é uma lembrança poderosa de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a fé e a integridade podem nos guiar através de todas as adversidades. Capítulo 25. Bartolomeu e o rei Polêmio. Uma das histórias mais notáveis sobre Bartolomeu envolve sua missão na Armênia, onde ele encontrou o rei Polêmio. Segundo a tradição, Polêmio sofria de uma possessão demoníaca que nenhum sacerdote ou médico conseguia curar. Bartolomeu, com sua fé inabalável, foi capaz de libertar o rei desse tormento através da oração e da imposição de mãos. Impressionado pelo poder e pela fé de Bartolomeu, Polêmio e muitos de seus súditos se converteram ao cristianismo. Esse evento marcou um ponto de virada significativo na disseminação do cristianismo na Armênia, estabelecendo uma base sólida para a fé naquela região. Capítulo 26. O Evangelho de Bartolomeu. Embora não haja um evangelho canônico atribuído a Bartolomeu, há textos apócrifos que foram associados a ele, como o Evangelho de Bartolomeu. Esses textos, embora não considerados parte do Novo Testamento, oferecem insights interessantes sobre as tradições e as histórias que cercam Bartolomeu. O Evangelho de Bartolomeu contém diálogos entre Bartolomeu e Jesus, onde são explorados temas como a natureza do inferno e as forças do mal. Esses escritos apócrifos mostram a curiosidade teológica de Bartolomeu e sua busca por uma compreensão mais profunda do mistério divino. Capítulo 27. Bartolomeu e os ícones em várias tradições cristãs, especialmente na Igreja Ortodoxa. Bartolomeu é frequentemente representado em ícones sagrados. Esses ícones são usados como objetos de veneração e são considerados janelas para o divino. A presença de Bartolomeu nos ícones destaca sua importância e seu papel contínuo na espiritualidade cristã. Os ícones de Bartolomeu geralmente o retratam segurando um rolo ou um livro, simbolizando sua missão de pregar o Evangelho. Outros ícones o mostram com a pele esfolada, lembrando seu martírio e seu sacrifício pela fé. Esses ícones são venerados em igrejas e lares, servindo como lembretes visuais da vida e do testemunho de Bartolomeu. Capítulo 28. A influência de Bartolomeu na Igreja Ortodoxa. Na Igreja Ortodoxa, Bartolomeu é venerado como um dos grandes apóstolos e é frequentemente mencionado nas liturgias e orações. Sua vida de serviço e sacrifício é celebrada em hinos e cantos, e sua intercessão é invocada em tempos de necessidade. A influência de Bartolomeu é sentida particularmente na Armênia, onde ele é considerado um dos fundadores do cristianismo armênio. Suas missões e milagres são lembrados com grande reverência, e ele é honrado como um santo padroeiro da nação armênia. Capítulo 29. Bartolomeu e os contos medievais. Durante a Idade Média, muitas histórias e lendas sobre Bartolomeu foram compiladas em textos como a Legenda Áurea. Essas histórias eram lidas e contadas em toda a Europa, reforçando a devoção ao santo e mantendo viva sua memória. A Legenda Áurea contém relatos detalhados dos milagres e do martírio de Bartolomeu, bem como de suas viagens missionárias.
Esses contos medievais ajudaram a moldar a percepção popular de Bartolomeu como um apóstolo corajoso e milagroso, inspirando devoção e fé entre os cristãos medievais. Capítulo 30. A relevância contemporânea de Bartolomeu. Nos tempos modernos, Bartolomeu continua a ser uma figura relevante e inspiradora. Sua vida é um exemplo de como a fé pode transformar e guiar indivíduos em sua jornada espiritual. Ele é um modelo de integridade, coragem e dedicação ao chamado de Cristo. A celebração de sua festa em 24 de agosto é uma oportunidade para os cristãos refletirem sobre a vida de Bartolomeu e renovarem seu compromisso com a fé. Igrejas ao redor do mundo realizam missas e serviços especiais em sua honra, lembrando seus sacrifícios e sua contribuição para a disseminação do cristianismo. Amém.